Estamos começando mais um episódio do programa Personalidades. Eu sou Josiane Miranda e hoje estou aqui com um convidado muito especial. Há tempos eu queria trazê-lo aqui no programa para falar da carreira e também da vida pessoal. É um prazer receber José Braz. Obrigado, querido. É um prazer também estar aqui. Para mim vai ser uma honra. O Zé estava falando para mim antes que ele estava com muita vergonha, uma vez que ele é cinegrafista. José Braz trabalhou aqui em Indaiatuba como repórter cinematográfico por muito tempo, né? E depois ele foi trabalhar em Campinas também, atuou em São Paulo, na Rede Globo. E agora ele está na PUC Campinas, também como repórter cinematográfico, sempre nessa área. Tem muita experiência, né? Eu costumo dizer que a minha carreira ela é curta, mas porém intensa. Verdade. Começou quando, Zé? Foi em 2011, eu acho, 2010. Aqui mesmo em Indaiatuba. Em Indaiatuba, na TV Sol, fazendo o programa do Rubinho, né? Aquela coisa de factual, de policial, né? E foi um aprendizado para mim. E aí foi o que me deu gosto para a profissão. Eu costumo dizer que eu devia ter começado há mais tempo essa profissão. Teria que ter começado antes. Começado antes. Zé, mas e antes? Você fazia o quê? Antes de ser convidado para trabalhar como repórter cinematográfico? Josi, eu trabalhei sempre nessa área assim, ligada à tecnologia da informação, sabe? Eu trabalhei muito tempo com um amigo meu. Ele tinha uma equipe que fazia Interlagos, os estandes lá para narração. Então eu estava sempre no meio desse meio de comunicação, assim, não tão direto. E a fotografia também sempre fazia parte da minha vida. Eu não sabia, assim, eu gostava de fotografar, gostava de fazer umas fotos e tal. Então, assim, quando apareceu para mim essa oportunidade de trabalhar como repórter cinematográfico, assim, parece que meio que destravou, abriu alguma coisa que estava lá e eu não sabia. Entendi. E como que foi o primeiro dia de trabalho como repórter cinematográfico? Assim, a gente tem total insegurança de tudo, né? Para regular, porque a gente acha que é uma câmera, você aponta para uma pessoa e aperta o botão de REC e acabou. Não, não é nada disso. Tem todo um quadro, uma fotografia para você fazer, áudio, iluminação. Então, isso você vai aprendendo com o tempo. Mas no começo, eu sempre fico bem curioso. Então, assim, eu procurei me gabaritar cada dia mais e fui indo. Quantos anos você tem, Zé? Eu tenho 54. 54 anos. 54. Você começou em 2011. 2011. Nasceu em que cidade? Nasci em São Paulo, capital. E aí tô em Indaiatuba, já vai fazer 31 anos, eu acho. E por que essa mudança para Indaiatuba? O que aconteceu que te trouxe para cá? Então, em Indaiatuba eu já vinha para cá a visitar, porque meu cunhado já morava aqui, ele é do Corpo de Bombeiros aqui, né? Agora ele já até aposentou. E aí a gente estava sempre vindo para cá visitar ele, é uma cidade que eu gostava, né? A gente estava sempre vindo. E São Paulo foi ficando a gente já não conseguia mais, sabe? Andar e trânsito e aquela coisa louca. E aí meu cunhado acabou se separando e ficou morando no quartel. Aí meu sogro já estava aposentado também, minha esposa tinha acabado de sair do serviço. Eu falei, viu, por que a gente for morar em Indaiatuba, né? O Anselmo vem morar com a gente, né, tira ele do quartel. E aí viemos, assim, questão de uma hora para outra, resolvemos e viemos. Alugamos uma casa, acho que lá no Jardim Hubert, eu acho, nem lembro onde foi. Primeiro, morei em muitos lugares aqui. E aí estamos aí, 30 anos. Gosta da cidade? Eu adoro, a cidade para mim é maravilhosa. Eu acho que a região também te proporcionou muita coisa, né, Zé? Proporcionou porque eu até tentei, teve uma época que eu saí daqui, fui morar em Fortaleza, minha esposa arrumou um trabalho lá, e aí eu acabei indo para lá com ela, e fiquei lá 3 anos, mas falei, não, aí ela engravidou, aí eu falei para ela, a gente não tem como ficar sem família aqui no Ceará, vamos embora. E aí vamos voltar, porque lá a gente tem ajuda, é o primeiro filho, a gente não sabe nem como é que era, e aí a gente voltou, e aí estamos aí, até hoje. O Caio está com quantos anos? O Caio está com 15 anos. 15 anos, um adolescente, já. Grudado no pai, como era como criança? Graças a Deus, um menino maravilhoso, assim, eu só tenho orgulho dele. Vamos voltar aí para a profissão de repórter cinematográfico. Aí você começa a trabalhar na TV Sol, aqui em Indaiatuba. Foram quantos anos? Eu acho que eu fiquei até 2013, fiquei pouco tempo ali, 2013. Porque aí já surgiu uma oportunidade de ir para a Record, em Campinas.
E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, cara, eu tenho um passo a mais, né? Vamos. E fui com a cara e a coragem. Ainda meio cruzão ainda, sem ter muita noção, né? Porque, queira ou não queira, eu tenho muito respeito pela TV Sol, sabe? Eu acho que ela me abriu as portas e me ensinou a direção do que é fazer jornalismo policial. Então eu já fui meio com um pouco de experiência nessa área para lá, que era o forte deles lá na época, né? E o que é o jornalismo policial? O que diferencia? Jornalismo policial, por exemplo, do jornalismo esportivo, que você já trabalhou também. O jornalismo policial, ele é... Assim, você tem que ter... você tem que desligar uma tomadinha dentro de você para não se contaminar e não se abalar com as coisas que você vê. Você tem que... As notícias do dia a dia. Casos de estupro, assim, muita coisa mexe com casos com crianças, atropelamento, essas coisas tudo, estupro principalmente, era muito complicado de fazer para mim. Então você tem que meio que desligar essa chave para você fazer o seu trabalho. A gente se conheceu nesse ambiente, né? Foi nesse ambiente. Eu era repórter do jornal Votura na época, também só fazia reportagem policial, e você como cinegrafista lá da TV Sol. E delegacia todo dia. Todo dia, madrugada. Madrugada. Frio, chuva, não tava nem aí. Tem que estar telefone lá. Tocando, você já sabia que tinha acontecido algo ruim. Tinha que correr lá e fazer. Você lembra, não sei se você estava na TV Sol nessa época, de um sequestro? Você estava na TV Sol nessa época, não? Eu acho. Um sequestro na Vila Suíça? Tava. Foi horrível, não? Foi. Aqui em Indaiatuba teve 2 casos de estupro que marcou muito. É até ruim de falar, mas assim, parece que era um casal que pegava o pai, ele estuprava as meninas e era difícil até fazer a reportagem, porque você não tinha o que mostrar, não podia mostrar as crianças, não podia mostrar o rapaz, então e aí foi bem complicado essa época aí. E também, né, a gente presencia a dor dos policiais, né? Você presencia o espanto a dor dos policiais, a dor dos familiares. Que essa aí a gente nem fala, né? Eu lembro que eu cheguei, acontece assim, muitas coisas que eu estava com uma repórter uma vez em Campinas, no segundo distrito policial, e uma mãe chegou para ver o filho dela que estava preso lá, para poder tirar ele da cadeia, alguma coisa assim, dar os trâmites lá. E quando ela chegou na porta da delegacia, ela desmaiou. E a repórter que estava comigo na época, a Graziela Fávaro, largou o microfone, correu lá para amparar ela e tudo. Acabou vazando na imagem, ela entrando com a mãe abraçada. Mas é coisa que a gente, fora da câmera, por trás, a gente vê aquilo, mas não pode deixar se abalar, porque senão você não faz o seu trabalho. É difícil. Não faz, é verdade. É bem difícil. Não faz o trabalho mesmo. Não faz. Eu lembro de estar começando e querer desistir. Falava, não, isso aqui não é para mim. Estar aqui todo dia com essa realidade não é para mim. Eu lembro de uma doutora Ruth. Você lembra da doutora Ruth? Sim. Que trabalhava aqui? Delegacia de Polícia das Mulheres. Doutora Ruth uma vez deu uma entrevista, né, que a gente fala sonora no meio. Ela deu uma entrevista, uma coletiva, um caso também, era um rapaz que o pai dele era dono de um estacionamento aqui de carro, e ele acabou também abusando da menina, mas machucou demais a menina, E eu sei que durante a coletiva, eu olhava pro lado, tinha amigo cinegrafista, o repórter chorando, né, de ver aquela situação, ouvir aquela situação e presenciar tudo aquilo. Então é coisa que a gente, na hora, você tem que engolir o choro e... Principalmente para quem vai aparecer, né? Para quem vai botar aqui, no caso o repórter, que bota a cara na frente da lente, e ele tem que tem que segurar essa emoção. Que vem, ela realmente vem. Tem uma história aqui em Indaiatuba, agora que você falou, que eu já estava na Record também, que foi muito, assim... foi um caso de um menino que morreu afogado ali no Parque Ecológico, onde ali hoje é o Espaço Pet. Não sei se você lembra disso. Lembro desse caso. Esse caso, eu lembro que eu estava trabalhando na Record, com a Grazi, e eu fazia equipe da madrugada, e aí eu lembro que já tinha sido à tarde o incidente, e todas as equipes de televisão lá de Campinas já tinham vindo aqui, os bombeiros já fizeram a busca e tudo, e não acharam... E não localizava o corpo. E não acharam o menino e foram embora. E aí a gente, na madrugada, você vai fazendo a ronda, né, que a gente chama, vai nas delegacias para saber se tem alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa, e aí um pessoal avisou, falou, olha, lá em Indaiatuba a família tá lá no local, à noite, agora de madrugada,
tentando ver se acha o menino, mas os bombeiros já encerraram as buscas, não tem nada, o menino não tá lá. Aí eu falei pra Grazi, falei, ó, Grazi, vamos lá, né? A gente não tem nada dessa história, a gente pelo menos conversa com a família, né? E aí a gente tava aqui, conversando com a família, conversamos com a tia, elas com placa na mão, cartaz, ó, quem souber dele, né? Ele saiu da escola e não acabou a aula e não voltou, e quem puder ajudar, aqui o telefone tá aqui e tal. E aí, de repente, começou uma gritaria, assim, uma gritaria horrenda. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando eu tava entrevistando uma tia nessa hora, quando eu viro a câmera, o tio do menino, Deus que deu uns 5 minutos nele, ele pulou dentro d'água e pegou o menino pela mão. E tirou o menino. Na hora. Enquanto a gente tava ali. Então, assim, nessa hora a Grazi começou a chorar, a repórter que tava comigo, não sabia o que fazer mais da matéria, porque a gente... Porque tinha tomado um outro rumo a matéria. Completamente. A gente tava num caso que era um desaparecido. Sim. E de repente, você já tinha uma entrevista da mãe e tudo. E aí a gente deu um tempo para a família, lógico, né? A gente tem que saber respeitar. Esse é um dos grandes, sabe? A gente, quando faz jornalismo policial, você tem que sempre dar um espaço que a família tem que ter. Você não pode ficar... A câmera tem zoom, a câmera tem um microfone que pega bastante o áudio, então você tem que respeitar. Se quiser fazer aquela imagem de longe, ou não fizer a imagem, não, baixar a câmera. Tem hora que você tem que baixar a câmera mesmo. E aí a gente respeitou a família, tudo, e depois a gente se aproximou com aquele cuidado, tudo, mas assim, você não tem mais o que perguntar, né? Nessa hora não tem tem, mais o que Zé. falar. E a Grazi também se recompôs, tudo, depois a gente acabou gravando a passagem, tudo. Esse foi um caso marcante, Foi. então. Tem algum outro? Foi. Então, eu como repórter cinematográfico em Campinas, eu cobri as 2 chacinas grandes que tiveram lá, uma que teve 14 mortos, que o pessoal começou... Eu lembro que eu estava com a Juliana Coleta na época, e a gente saía de madrugada, e aí a gente foi, sabe, nesse caso, foi acompanhando o pessoal da necropsia, né? Eles iam num lugar, a gente ia atrás. Sim. 14 corpos. Foi 14 corpos. E depois aquele caso do pai, que matou a família inteira, e o filho, inclusive, de 11 anos também. E aí, esse eu já estava na IPTV na época. Nesse dia eu estava aqui, foi dia 2016 para 2017, na virada do ano, de 31 para 31. Na virada do ano, eu sei que uma amiga minha da Polícia Civil me ligou e falou, olha, não sei se você está sabendo, mas aconteceu isso em Campinas. E eu já estava de folga, todo mundo da TV já estava de recesso. Fim do ano. Fim do ano. Aí eu falei pra ela, mas o que aconteceu então? O cara pulou, aproveitou os fogos de artifício da virada do ano e matou a família inteira, inclusive o filho. E aí eu tava de folga, liguei pra um repórter amigo meu que também gosta bem de trabalhar com lances de polícia, Gustavo Biano. Falei, Biano, tá acontecendo isso, vamos lá pra Campinas? Ele já tava em Campinas. Eu falei, você quer que eu vá monta um carro aí, a gente vai lá? Aí a gente foi. Eu saí de Indaiatuba, fazer essa cobertura. Fui para fazer essa cobertura lá. Zé, e tem uma característica, né, do jornalismo, que você chega, mas você não sabe que horas você vai sair, como que vai terminar aquela matéria que você vai cobrir, aquela sua pauta, né? Não. Às vezes fica 10, 12 horas no mesmo local, né? Em pé. Tem que ter essa disponibilidade, Tem. em pé, chove, sol. Tem que contar com sorte, contatos, que você sabe que nesse meio Contatos, depois a gente vai... porque nada cai do céu. Você tem que ter uma rede de contato, mas você tem que se preparar para tudo. Porque é chuva, é carro quebrado, é agressão. Passei por muito por isso. Teve na época de 2013, naquela época do Fora Michel Temer, não lembro nem o que era lá fora Temer. Depois teve os caminhoneiros. Então, assim, você tem sempre que... Teve uma época, né, que o jornalismo virou alvo, né? E aí muitos repórteres foram agredidos durante o exercício da profissão. Você também? Eu fui. Como que conta pra mim essa situação? Fui na Glicério, em Campinas. Eu tava com a repórter Lícia Manjavac na época. E como a gente tinha saído de uma outra pauta que não tinha nada a ver com protesto, eu tava com o carro da TV adesivado, com um microfone com canopla e com um uniforme, logo da Globo, tudo na época. E aí a gente foi, e aí eu parei longe da manifestação, tentei ficar longe, fazendo imagem, que não tinha que falar com eles, a gente queria só imagem mesmo, né? E aí não sei o que aconteceu, eles era para virar para uma rua, viraram para outra, e aí deram de cara com a gente.
E aí cercaram o carro, bateram no carro, quebraram. Eu sei que o porteiro que estava assim do lado viu aquela situação num prédio, né? Ele abriu a porta e a gente correu para dentro do prédio. E aí eles Ele que quebraram protegeu o carro. vocês. Mas chegaram a dar soco na câmera. Os repórteres fotográficos da época registraram todos esses momentos aí. Eu lembro em vários locais aqui na nossa região. Então, é difícil, foi difícil, e ainda eu acho que ainda tem muito repórter que ainda sofre isso, porque eles não conseguem diferenciar, né, o que é um jornalista, o que é o dono de uma emissora, o que é a linha editorial de uma emissora. É difícil isso. Então acaba descontando quem está na rua. Quem está na rua. E levando informação. Às vezes, num outro momento, essa pessoa que agrediu chama o repórter para fazer uma reportagem de algo que ela está sofrendo, não é? Pois é. Então, muitas vezes é isso que acontece. Principalmente em porta de hospital. Porta de hospital... Eu lembro que vinha gente pedindo, pelo amor de Deus, pra gente poder ajudar. E geralmente de porta do hospital, quando você chega, tá aquela fila, aquela monte de gente lá, o negócio não vai. Quando chega uma equipe de reportagem na porta do hospital... É bem-vinda. O que acontece? Os funcionários do hospital põem todo mundo pra dentro. Sim, pra não mostrar que tem... que tem problema, que tá muita fila, que há demora no atendimento. E a gente não pode entrar dentro do hospital com equipamentos, né, sem autorização. Então a gente fica meio que... Tem que chegar. Mas o pessoal vinha pedindo, pelo amor de Deus e tal. E a população vê no jornalista, eu ainda vê, sabe? Eu já fiz muita matéria que ajudou muita gente, que já fez muita diferença, sabe? Isso é que me dá bastante orgulho, sabe, dessa profissão. Você pode citar uma dessas reportagens que você sente orgulho e que você fez a diferença na vida de alguém? Porque a gente faz muito... Às vezes é algo assim simples. Você faz uma reportagem sobre um buraco, que às vezes tem jornalista que nem quer fazer, né? Buraco. Buraco de rua. Buraco de rua ou a praça que está mal cuidada. Mas faz a diferença na vida de alguém, né? Não, faz. Teve bastante reportagem. Teve uma que eu fiz de uma equipe, de um pessoal que eles fazem, eles ajudam pessoas com deficiência a correr nessas corridas de integração, esse tipo de corrida que tem em alguns lugares. Então ele leva esse pessoal nas cadeiras de roda. É umas cadeiras preparadas para poder fazer a corrida. Eles vão impor alguma coisa com anjos. Anjos de roda. Tem bastante de rodas. E aí eu sei que nessa época foi eu e o Biano que fizemos essa matéria ainda. Nessa época eu lembro que tinha um dos pais que não tinha cadeira própria, estava difícil, e ele ia com a cadeirinha, essas cadeiras de roda normal, e você fazer um circuito de corrida com a cadeirinha, ela ficava toda capengando, soltando a roda. E aí depois que a gente fez a matéria, que foi pro ar, nossa, eles ganharam a cadeira. Nossa, foi maravilhoso. Que legal. Ajudou Já muito. São aí quantos anos de jornalismo? Vai pra 20 anos. 20 anos. Muito tempo já. E agora você está na PUC, que é uma outra realidade. Ou que diferencia do jornalismo na prática, rua, estúdio, para o estúdio PUC? Então, a PUC, para mim, eu estava em São Paulo, quando eu estava trabalhando no Globo Esporte já, lá em São Paulo, morando lá e vindo para cá só no fim de semana. Aí surgiu... eu tinha prestado um concurso lá, mas achei que não ia dar e segui minha vida. E aí surgiu a oportunidade, eles me ligaram, o processo seletivo selecionou você e tal, você quer vir? E eu já estava em São Paulo, já meio cansado daquela cidade maluca, né? O trânsito acaba com você tem que... O pessoal sempre falava para mim, se você quer viver bem aqui em São Paulo, você tem que morar perto do seu trabalho. Senão você não vai aguentar o trânsito, você vai passar metade da sua vida dentro do carro. E aí eu pensei e falei, quer saber? Falei com o meu supervisor na época, o Leandro, eu falei, Leandro, eu tô com essa proposta e tal, não queria deixar você na mão. Aí ele falou, não, cara, vai lá, vê o que é, vê se te interessa e se tiver aqui, volta, não tem problema, eu me viro aqui. E aí eu vim saber o que é trabalhar com aluno de jornalismo, né? Eu trabalho no Labs, que é o Laboratório de Áudio e Imagem. Então a gente trabalha praticamente na formação junto com os professores, né? Os professores, telejornalismo, sai pra rua com eles para fazer matéria.
ensina a se portar na frente da câmera, pegar no microfone, como olhar para fazer uma passagem, tudo isso, né? Tem alunos que gostam de estar atrás da câmera, você então, também eu ensina. sempre dei valor a isso, sabe? O aluno, eu gravei muito TCC com um aluno lá, e eles iam comigo achando que iam ser só os repórteres. Ele ia fazer pergunta, fazer pergunta. Eu falei, não. Você está se formando em jornalismo. Se você quiser se tornar um repórter cinematográfico, você tem que aprender a mexer com a câmera. E aí eu botava ele para eu. Lógico, eu regulava com a minha supervisão, tudo. Aí enquadrava, via o áudio que estava bom e falava, você vai operar a câmera e o outro rapaz que está com você vai ser o repórter. E eu ficava do lado olhando. Que bacana. Então, eu acho muito legal, eu me surpreendi. Eu achei que ia ser assim, eu falei assim, trabalhar com aluno, será que eu vou ter paciência? Será que queria, como é que chama? Aquela Suzana Vieira, né? Não tem paciência com quem está começando? Não. Você tem. Tenho demais, assim, eu tô adorando, tá muito legal. Zé, e aí a gente vai entrar numa parte da sua vida que foi a questão da sua saúde. Foi. Você estava lá trabalhando, começou a ter umas crises da coluna. Então, começou com isso, né? Dor na coluna, umas dor nos pés, formigamento nos pés. E aí eu procurei um médico, e aí, você tá com uma hérnia de disco, você vai ter que fazer uma cirurgia. Aí fiz a cirurgia na hérnia de disco. Passou um mês, nem isso, e não passava, o problema só piorando, meus pés cada vez ficando pior, roxo, adormente. E aí eu fiz uma outra cirurgia na coluna, procurei um outro médico, falei, olha, tô com esse problema, já fiz uma cirurgia na coluna. Ele falou, não, vamos fazer mais alguns exames. Fiz mais alguns exames, e ele falou, realmente a sua hérnia de disco não foi tirada completamente, tem que fazer uma outra cirurgia. Aí fiz uma segunda cirurgia. E aí passado pouco tempo dessa segunda cirurgia, eu estava em pé e meio que com um prédio implodindo, assim, desmoronei. Tava quantos dias depois dessa cirurgia? Já tinha passado um tempo considerável ou não? Já tinha passado uma semana da segunda cirurgia. Uma semana da segunda? Nem isso. Eu sei que eu vim pra cá, eu tava, nem isso, poucos dias, eu tava em casa e aí... Você caiu? Caí. E o pé, mesma coisa, formigando, ficando roxo e formigando e em pé e caí. Aí eu correria para o hospital novamente. Corri de novo para o hospital, liguei para o meu médico e falou, vai dar entrada na emergência. Que aí eu vou te achar lá. Só que eu dei entrada na emergência, enquanto ele não chegava, a plantonista me atendeu. E ela viu a minha situação, pediu para fazer um Doppler, que é um exame das veias das pernas. E aí quando ela fez quando o rapaz lá que faz, ele fazia umas caretas muito, falei, tá muito ruim, ele falou, cara, tá muito ruim. Tá muito feia as suas veias. Aí ela veio, depois de me atender, ela falou, olha, você não tem problema de coluna, que você tem uma crise de trombose aguda nas artérias das duas pernas. Nas duas pernas? Aí ela falou, vou tentar chamar uma equipe de vascular agora, a gente vai botar ela sem cirurgia e vamos tentar reverter o quadro. E assim foi. Eu passei por umas 6 horas, quase 8 horas de cirurgia, eles tentaram de todo jeito, tirar as veias da minha perna para fora, assim, tentaram desentupir, fazer o que tinha que fazer, né? E aí chegou uma hora que o médico me procurou e falou, olha, cara... E aí não foi nesse dia, nessa cirurgia, que aconteceu a amputação? Não. Eu ainda fiquei um tempo lá, tentando, eles tentaram, medicamento, tomei bastante medicamento para o sangue afinar, para ver se voltava a circular, umas injeções na barriga, era um negócio bem... E não ia, né? Não ia. Não tinha melhoras? Não, e remédio para dor, para mim, era morfina. Era muita dor que eu sentia nos pés. E aí eles me procuraram e falaram, olha, falaram com a minha família, que estava lá na época, olha, a situação dele o caso é amputação. Agora a gente vai conversar com ele e ver, porque se ele for ficar vai chegar uma hora que vai gangrenar e vai passar pro corpo e aí é perigoso até morrer. Então a gente vai tentar salvar os joelhos dele ainda, deixar uma amputação transtibial, que é abaixo do joelho. E aí foi para cirurgia, mais um pouco. E como que você recebeu essa notícia, Zé? Porque você é um cara que
é muito comunicativo. Uhum. Você trabalha muito, você sempre trabalhou muito, muito dedicado. Eu acho que tudo isso deve ter passado na sua cabeça. Eu vou trabalhar, como é que eu vou viver daqui para frente? Como que foi a reação recebendo a informação? Vamos ter que amputar a sua perna. Então, E eu lembro que você já me falou 2 vezes que a gente já se encontrou, 2 ou 3 vezes você fala o seguinte, que aí a discussão era que tamanho queria a amputação. a amputação. É. A discussão não era mais, vou amputar a amputação, mas era o tamanho, né? Qual local? Foi. Então, quando eles falaram comigo, eram os médicos até novinhos, médicos bem jovens, e eles foram legais, conversaram, explicaram, falaram, olha, a gente vai tentar manter o seu joelho, porque a sua veia femoral ela parou praticamente em cima do joelho. Então, para a gente deixar um membro residual que chama coto, né? Tem que ter uma irrigação, tem que ter sangue, senão não adianta deixar. Depois você vai ter que fazer uma outra cirurgia de novo. E aí eles foi para a cirurgia e eles conseguiram deixar o joelho. E foi o diferencial para a minha recuperação, eu acho, porque acima do joelho tudo é mais difícil, sabe? Para protetização. E uma coisa que eu até esqueci de falar, assim, quando eles me deram a notícia, né, que ia fazer a amputação, eles falaram para mim, olha, hoje em dia tem muitas próteses, então, assim, tem muita tecnologia, você vai conseguir andar depois, vai protetizar. Então, eu fiquei meio, assim, tranquilo, sabe, na hora. Eu pensei, né, pô, eu vou por tanta gente, eu já fiz tanta matéria com gente, para atleta, né, paralímpico, e bastante, não é possível que não é eu agora que vou conseguir não andar, né. Então eu fui meio tranquilo, sim, fui. Quanto tempo já que você fez a amputação? Já foi em 2023, vai para 3 anos. 3 anos. E qual é o momento que você está agora? Agora eu tô já protetizado, né? Graças a Deus eu tô me recuperando ainda, tenho que fazer algum fortalecimento, tentar aguentar ficar com ela mais tempo. Porque é uma descoberta, né? Cada hora parece que aparece um problema, né? Mas chega uma hora que você fala, vai ter problema a vida inteira daqui pra frente. Então você vai ter que lidar com eles, né? Então eu tô afastado do trabalho até fevereiro do ano que vem. E eu acho que agora em fevereiro eu já volto a trabalhar. Volta a trabalhar. Já. E é muito legal porque a gente conversou já várias vezes e você disse que você optou por não me aposentar. Se aposentar. Por que essa decisão, Zé? Então, o perito falou para mim na época, o perito disse assim, olha, se eu fosse, dá para você dar entrada na sua aposentadoria e tal. E eu na época eu pensei, falei, pô, mas eu vou me aposentar, eu acho que ainda dá para me fazer alguma coisa, né? Eu vejo tanta gente, né, PCD, né, que você acaba entrando num outro universo. É outro universo. E a gente como jornalista, por mais que você entra de cabeça. Então eu fui procurar saber como que é essa vida, como que é ser um PCD. Eu vi que tinha bastante mercado para isso, e lá na PUC mesmo eu tive um apoio maravilhoso deles lá, de todos. Então assim, eu acho que daria para me continuar trabalhando, né? Então por isso foi a sua decisão de não se aposentar? Não, eu acho que ainda dá ainda, e ainda dá para continuar. Bacana, fazendo Zé. Algumas adaptações, né? Mas vai dar. Zé, eu lembro do momento da sua cirurgia, de uma corrente muito grande de jornalistas de Indaiatuba e aqui. Foi formado um grupo de WhatsApp, era muita gente. Né? A gente se conhece por nome, por porta de delegacia, por local de fatos que acontecem, uma operação policial ou um caso. E, de repente, estava todo mundo num grupo de WhatsApp, numa corrente para ajudar o Zé. Foi algo muito emocionante, até pra gente que é da profissão, né? Era muita gente. Foi. E foi através desse grupo que você conseguiu a sua prótese. Foi. É caríssima, né? É cara. A prótese, a minha custou R$60 mil. É um valor que não é todo mundo que... Não. É bem difícil. E não é ainda daquela mais top de linha. É uma prótese que ela atende às minhas necessidades. Mas na época foi eu fiquei assim, em 18 dias eu consegui levantar esse valor. Foi um negócio assim que gente da IPTV, da PUC, fizeram
foi um negócio é até difícil de falar, sabe? Eu tento, tento digerir ainda como foi, mas foi minha família foi muito importante também em todo esse processo, meus irmãos, meu pai me ajudaram bastante. Eles foram o pilar assim, que sustentou, que segurou tudo, sabe, naqueles momentos. Mas o grupo de amigos do jornalismo que eu tenho, assim, eu falo principalmente da EPTV, sabe? A Luciane Viegas, que é hoje diretora de jornalismo da EPTV, na época mandou um texto para mim que eu chorava 24 horas por dia, né? Eu sou bem chorão, né? Apesar de eu ter que manter minha fama de mal, mas eu sou muito manteiga derretida, né? Então, assim, os primeiros dias eu chorava praticamente todo dia. No hospital, quem ficava internado comigo, entrava um e saía outro no meu quarto, e quem entrava falava, eu choro à noite, viu? Já avisava. E aí, porque tem esse momento do luto, né? E como é esse momento do luto? É muito complicado. É muito complicado porque você não vê alternativa, né? Você fala, é isso agora e acabou, entendeu? E... Pensa, minha vida acabou? Pensa muita besteira. Pensa. Só que vai chegando uma hora que aí você começa a parar de olhar só pra você. No meu caso, eu olhei pro meu filho, olhei pra minha esposa, olhei pros meus irmãos. E eu falei, eu tenho uma vida, tem um periférico, né, em volta, né? Eu tenho que... E o Caio tava com uns 12, 13? Tava com 12, 13 anos. Então, assim, eu uma falei... criança. Eu falei, eu vou dar um jeito nisso, né? E aí foi que eu fui atrás de saber da prótese, como é uma vida, o que é as dores fantasma, tudo isso que eu não sabia, que você escuta falar. Então fui pesquisar, saber o que é, como que faz para melhorar esse tipo de coisa. E foi passando os dias. E assim, depois que eu coloquei a prótese, assim, o fato de você sair da cadeira de roda, que eu fiquei 6 meses, e voltar a andar é um libertador. É difícil de falar, porque a gente, como todo mundo tem as 2 pernas, os braços, mas o fato de você levantar de noite no banheiro, ou ir tomar um banho em pé, é coisa que você não dá valor, é simples do dia, mas quando você perde esse tipo de coisa, nossa, aí você fala, pô, como que a vida, né? E eu sempre olho assim, hoje em dia, penso, pô, mas você não se abre. Na rua, eu tô andando na rua, o pessoal fala, nossa, eu tô vendo você andando com essas 2 próteses, mas você anda muito bem e tal. Esse dia um rapaz até pediu uma coisa pra mim que eu fiquei assim, até sem saber o que fazer na época. Ele pediu pra mim procurar ele, que ele tem um amigo que perdeu as 2 pernas também, é pedreiro, mas assim, tá numa depressão horrível, não quer saber de mais nada na vida, e ele me viu andando no banco, né, com a prótese, falou, você não quer ir lá fazer uma visita pra ele, você conversar com ele, pra ele te ver, pra né? Ver que é possível. E eu falei, vou sim. Que bom. Marcar, a gente vai lá. Ele falou, eu vou lá dar banho nele toda quarta-feira, e aí você vai comigo, a gente conversa com ele. E aí, assim, você acaba descobrindo outros, né, jeitos de ajudar. Zé, e o que é essa dor que você citou agora há pouco? Dor tem um síndrome do membro fantasma, que fala, né? Quando você sofre uma amputação, o seu cérebro demora um tempo para poder entender que o corpo terminou ali, ou no braço, ou na perna. Certo. E ele tá mandando estímulo elétrico. À noite, ou durante o dia, a gente tem estímulos elétricos que faz a mão mexer, tudo, né, acontecer, né? E às vezes à noite a perna ficava pulando na cama, quicando assim na cama. Do nada ficava... às vezes eu sentia uma coceira no calcanhar, por exemplo. Coisa que Nossa! E a cabeça, né? O cérebro. O cérebro nosso, né? E tem um processo para isso melhorar depois, né? Que você vai fazendo um tratamento ali no coto, né? Para ensinar o cérebro que ali terminou, seu corpo tá ali é o fim. E aí foi, assim, melhorando. Isso melhorou bastante. Não tem mais tanto igual era antes, não. E foi difícil a adaptação com a prótese? Com a prótese? Foi bastante difícil. Não é assim, comprei a prótese, vou vestir e sair andando. Não, no começo eu ficava com ela 10, 20 minutos, eu queria tirar, não aguentava ela. Por quê? Ela aperta, dói, incomoda, tudo junto? Ela aperta, ela
aqui no calor, ela esquenta, transpira muito lá dentro, dá uma alergiazinha por causa do suor. Então você tem que tratar, hidratar. Tem os momentos que você tem que tirar um pouco para dar um descanso para a pele. Então, o equilíbrio para uma rampa, para descer uma rampa, para subir uma escada, tudo é diferente. Reaprende você perde tudo. o movimento do tornozelo, né? Certo. Por mais que tenha um amortecimento, que é uma prótese bem legal, de fibra de carbono e tudo, ela não é igual ao seu tornozelo. Então, você vai descer uma rampa muito íngreme, meio que você tem que ter um jogo de cintura, ter uns jeitos para fazer isso e tudo. E você fez fisioterapia especial para aprender a usar. A clínica que me vendeu a prótese, ela te vende o tratamento completo já, né? Não é te dar a prótese, sai daqui, tchau, não. Ela te vende o tratamento. Então ela vai te dar todo o suporte para aprender a usar a prótese, para fortalecimento, para poder andar, e qualquer problema que tiver também na prótese tem garantia, tem tudo. Então é meio que é um pacote que eles vendem, esse valor que eu falei lá no início. E o que você acha das nossas cidades? Eu não estou falando de Indaiatuba, nem de Campinas, das nossas cidades, para a questão da pessoa que usa prótese, a acessibilidade para uso dessas pessoas. Ô, Josi, olha, aí eu volto naquela coisa que eu te falei, né? A gente só vê esse tipo de coisa quando a gente está na situação, né? Indaiatuba ainda é legal, mas tem muita cidade que é difícil. É difícil, Pro cadeirante, principalmente. Pro cadeirante é praticamente impossível você andar numa calçada hoje em dia. Tem que ir pro meio da rua mesmo. Não? Um risco, né? Outra coisa que muita gente não... Parece bobeira, mas é uma coisa que eu quando vou muito no espaço pet ali, eu gosto de levar meu cachorro ali, tem uma vaga para deficiente. Essa vaga para deficiente é uma coisa que todo mundo tem que respeitar. Porque o fato de você abrir a porta do carro a mais... Ter um espaço a mais. Ter um espaço a mais para você abrir a porta do carro faz toda a diferença para você sair do carro, tanto para ir para uma cadeira de roda, quanto sair para abrir, para te virar a perna para fora com a prótese. E eu era um cara, você viu como que é a vida, né? Eu era um cara que eu às vezes numa emergência eu parava 2 minutinhos, eu vou parar aqui, mas eu vou ali e já volto rapidinho. E hoje você vê a necessidade. Eu olho e falo, cara, como que eu era bobo, né? Ignorante, né? Eu vejo e falo, então a gente aprende, né? Mudou a sua cabeça também, né? Vira uma chave, né? E quais são as possibilidades para o futuro? Já passou a fase do luto? Já se acostumou com a prótese? Já está andando por aí dirigindo? Está conseguindo andar? Já. Eu quero voltar a trabalhar, Josi. Assim, a minha maior vontade agora é voltar a lidar com os alunos lá, com o pessoal da PUC. Eu sei que não vai ser igual era antes, assim, ir pra rua, sair com aluno vai ser um pouco, mas dentro do estúdio ou até dentro do campus mesmo da PUC, eu acho que eu vou conseguir desempenhar meu trabalho que legal. E viver, né? Que legal. E o olhar para os deficientes mudou também, Zé? Muda. É uma coisa que eu sempre... Tem um rapaz que eu sigo no Instagram, chama Pedro Pimenta. Depois o pessoal que quiser dar uma olhadinha depois no perfil dele, ele não tem os 4 membros. Ele não tem os 2 braços e as 2 pernas. É um cara assim que é um... Então sempre que às vezes me dá uma balançada no dia, assim, eu falava, puta, que a vida tá desse jeito, não sei o que, eu falo, peraí, o Pedro? Como é que o Pedro faz na vida? Será que ele tem tempo para poder reclamar da vida? Porque ele não tem os 2 braços e as 2 pernas. Aí você vai lá no vídeo do Pedro. Eu vou. Vai? E assim, aquilo enche a gente de vontade de continuar parece que é um remedinho, vira uma chave na gente, sabe? Porque aquele cara é um exemplo, sabe? Pra gente que tem essas necessidades especiais, ele é um exemplo. E a fé mudou, Zé? Alguma... Muda, Josi. Eu não vou mentir, eu sempre fui um cara meio assim, não é afastado da religião, mas chega uma hora que você, sabe, tem alguma coisa, tem alguma mãozinha ali que tá falando, peraí, vamos segurar mais um pouquinho esse rapaz aí. Vamos dar mais uma chance para ele. Então, assim, muda. Você começa a ter uma outra percepção, sabe? Não digo que eu sou cético e tal, mas assim, você acaba pensando mais, sabe?
na vida, no que passou, no que podia ter feito diferente, tudo. E a religiosidade acaba vindo, né? Queira ou não queira. A sua mulher foi muito importante nesse processo seu, né? Kátia foi uma guerreira, né? Porque a minha cirurgia foi em Valinhos, no Hospital Galileu lá. E aí ela ia praticamente todo dia, porque ela não dirige, e aí ela ia de ônibus, ia de Uber. E foi assim, e segurou a onda em casa, tudo. Eu não sei nem o que seria de mim sem ela. Um apoio... Não, eu falo que a gente já tá junto já fazia mais de 30 anos já. Uhum. Então é um karma que a gente tem de vidas e vidas e vidas. A gente vai sempre se encontrar em outras vidas. Zé, não sei se a Júlia consegue pôr pra gente, Júlio, umas fotos pra gente comentar. Eu mandei algumas fotos, ele me mandou várias, mas a gente vai comentar algumas aqui de trabalho dele. Vou ver se eu mando mais uma aqui também, que eu acho que eu acabei esquecendo. Eu e o Gustavo Biano aí. Isso daí na época, hoje em dia tudo é com drone, né? Hoje em dia todo mundo faz imagem aérea com drone. mas nessa época a gente montava no helicóptero e ia pro local para fazer a imagem, né? Uhum. Alugava um helicóptero e nesse dia era um congestionamento grave lá na região de Jaguariúna. E aí o piloto, essa história é muito doida, o piloto era um piloto que não conhecia Campinas, né? Que ótimo. E aí a gente foi pro Campo dos Amarais, montamos no helicóptero, fizemos as imagens que tinha que fazer. E aí a gente ia pousar numa empresa de ônibus ali perto de Valinhos, para poder, que é o lugar que tinha heliponto, poder pegar o material que eu tinha gravado e correr para entrar no ar no jornal da segunda edição. Só que o piloto deu uma volta com o helicóptero por cima ele falou, olha, eu não conheço esse lugar, eu não vou pousar aí. E o pessoal da redação ligando, cadê a imagem, a gente quer a imagem, e o piloto falou, ele não vai pousar. E eu lá atrás já fazendo... Eu falei, não, moço, se você não quer é hoje pousar, que eu quero morrer. Se você não tem segurança para pousar, não pousa. E o pessoal da redação, cadê a imagem? Aí ele falou, não vou pousar, vou voltar pro Campo dos Amarais. Aí eu lembro que a diretora de jornalismo falou assim, passa aqui em cima da TV e joga o disco aqui, a gente pega aqui. Olha como é o jornalismo, e é bem isso, né? Aí o piloto falou, não, pelo amor de Deus, vocês não podem fazer isso. E aí foram embora. E o Biano foi na frente na época e eu fui atrás. Essa daí é uma imagem em Paulínia. Foi um protesto lá na Replan, na época que eles pararam tudo lá. E aí a gente ficava bem de longe. Foi um repórter fotográfico, amigo meu, que fez essa foto minha. Eu tava com um mochilinho, essa mochila aqui já manda pro ar. Já vai pro ar, ao vivo na hora. Né? Que legal a tecnologia. Não precisa de um veículo para um caminhão para transmissão. O mochilinho que quando chegou no jornalismo foi uma mudança assim. Na época o Roald Amundsen, que era um cinegrafista antigo, ele falou assim, isso vai acabar com muito emprego na televisão, porque geralmente pra você fazer um ao vivo na época, você mandava uma equipe que ia com um caminhão, umas 5 pessoas, né? O motorista, vai um diretor mais de o imagem, técnico. Às vezes. E aí, acabou. Agora uma mochilinha transmitia... Você manda o ar. E aí nesse dia a gente ficava de longe lá, porque tava com medo de confronto, o batalhão de choque tava lá. E aí a gente ficou de longe. Bacana, Zé. Vamos para outra foto. Isso aí foi lá foi na IPTV. Era redação móvel. Tá ali atrás. Era um quadro que o jornalismo tinha na época, que ele mandava um jornalista, né, pra rua. E aí a gente meio que interagia com os telespectadores, com a população. Era bem bacana isso daí. Que legal, Zé. E a redação móvel que chamava. Que bacana. E aqui, logo após a sua cirurgia? Foi a amputação. Foi logo após, ainda estava na cadeira de roda, né? Ainda estava com os curativos na perna. Foi difícil essa parte, Zé, essa fase? Essa aí é meu quintal, o quintal lá de casa. Eu ia lá no fundo todo dia de manhã chorar, lá naquele cantinho lá. Eu ficava lá chorando. Aí passava o dia, falava, não tem o que fazer, né? Vamos continuar o dia. Aí no outro dia, mesma coisa. Eu lembro que nessa época você até tentou começar a fazer um diário de como era a sua adaptação. E eu acho que você parou. Eu parei. No meio do processo? Eu tentei fazer, muita gente pediu, amigo meu, grava, põe na internet, não sei o quê, mas eu pensei, depois eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Eu gosto de ficar atrás da câmera, na frente da câmera. E aqui
Aqui já é na clínica, na Hipo, lá em Campinas. É a minha primeira prótese, né? Que lá primeiro você usa uma prótese temporária, que a perna vai modificando conforme vai passando o tempo, né? Aí ela vai diminuindo de tamanho, vai cicatrizando. Foi a primeira vez que eu fiquei em pé, na verdade. Com a prótese? Com a prótese. Depois de um ano. Um ano? Depois de um ano. E agora você já está... Eu lembro que uma vez te encontrei no Parque Ecológico, estava fazendo caminhada e você estava logo de manhãzinha. Tava. Você ainda estava... Então, fazendo... Percurso pequenininho, né? A prótese, no meu caso, eu nunca fui atleta, nunca fui frequentador de academia nem nada, então assim, a prótese para mim ela é um meio de locomoção, não é um meio de eu sair correndo e fazer estripulia, entendeu? Existe prótese para isso, não é o caso da minha, né? Então assim, mesmo para poder fazer uma caminhadinha daqui para ali, dali, vai esforço. Então você tem que ir treinando, mas sempre com um banquinho perto, uma cadeira para você, a hora que cansar você para, dá um tempinho e vai de novo. E aí naquele ponto ali, a gente se encontrei no estacionamento ali, tem bastante banco ali. Da pista de skate, Isso, né? Tem bastante banco ali, então eu ia para outro. A hora que eu via que tem que parar, eu já sentava. E fui fazendo isso. A cidade me proporcionou isso até nos parques, sabe? Aqueles aparelhos de exercício, sabe? Isso me ajudou na época de sair, porque eu fazia fisioterapia na clínica, lá em Campinas, né? Mas para voltar todo dia em Campinas estava muito difícil. E aí eu acabei fazendo muita coisa aqui mesmo. E depois que eu protetizei, então, aí acabei pegando mais firme ainda. Que bom. Nos nossos parques aí. Que bom, Zé. Zé, foi um prazer te receber aqui, conversar um pouco de você, da sua carreira. Obrigado. E também dessa nova fase. Eu acho que você tem muito a compartilhar para as pessoas, né? Que passam por uma situação assim semelhante. Não, vamos ver, né? O que a gente consegue aí. Eu tô tentando seguir minha vida, mas se puder ajudar alguém, mostrar que tem como, né, sair dessa situação e melhorar, estou sempre aberto e vamos seguindo. Vida que Muito segue. obrigada. Obrigado a você. Foi um prazer te receber. Prazer foi meu. Você conferiu mais um episódio do programa Personalidades, hoje com o Zé Brás, como ele é mais conhecido, José Brás. O Zé Brás, foi um prazer recebê-lo aqui. E eu peço que você nos ajude compartilhando esse conteúdo com a sua lista de amigos. Lembrando que Personalidades, o endereço para você ouvir é o Spotify Personalidades Indaiatuba, no YouTube também Personalidades Indaiatuba. Eu agradeço a Rádio Jornal Indaiatuba, onde nós gravamos esse podcast aqui em Indaiatuba, nos estúdios da Rádio Jornal, Estúdio D. Obrigado ao pessoal que grava aqui pra gente, a Júlia e também a todos que nos ajudam aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Até o próximo programa.